Eu comecei com o Vitor, não foi? Então, Vitor, os Mormons podem ser considerados cristãos. A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? É considerado cristão autêntico ou diverge, é diferente do movimento do cristianismo? Você tem 4 minutos na sua opinião inicial. Bacana. Muito obrigado pela pergunta, pastor César. Também aproveito para cumprimentar o pastor Paulo Romero. Estou muito feliz de estar aqui. Acompanhe a Rádio Musical FM pelo YouTube, pelas plataformas, e também saúdo aí ao público que está acompanhando a gente, tá bom? Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são cristãos autênticos. Eu vou dizer o porquê. Primeiro, porque o termo cristão, ele não é de propriedade intelectual ou de propriedade de direito autoral, ou em algum sentido de que uma denominação tem a posse dele, tá? A gente vê que as escrituras mencionam o termo cristão, a gente vê lá em Atos 11, mas nesse sentido jurídico ou de posse, nenhuma denominação tem essa posse aí. Então, se a gente fosse levar por esse lado a questão, o debate já estaria encerrado, né? Mas eu entendo que a pergunta é uma pergunta retórica, que é pra gente falar a respeito do assunto, e no sentido de ter consonância com os cristãos do que a gente diz como tradicionais, né, como católicos e protestantes, de fato a gente tem uma diferença teológica muito grande, tá? Aliás, eu quero dizer pro público também que tá acompanhando aqui, acho que é ali, né, a câmera, pelo que eu tô vendo. O seguinte, eu não tô aqui para sobrepujar a fé evangélica. Falei isso aqui nos bastidores pro pastor Paulo Romero. Eu desejo ser um amigo da fé evangélica, assim como desejo ser um amigo da fé católica também. E eu entendo que existe essa separação teológica, a necessidade de se fazer isso, mas também entendo que a gente pode cooperar muito junto, com assistência social, projeto de serviço. Esses dias mesmo a gente estava ali nas praias da Baixada Santista limpando tudo lá, e cristão faz isso. Cristão cuida da sociedade, cristão ama as pessoas, cuida do mais pobre, cuida da órfã, da viúva. Isso é ser cristão de fato, né? Então, de novo, no termo jurídico, ninguém tem posse, e no termo espiritual da questão e do que o Salvador Jesus Cristo disse, é o que a gente cumpre. Agora, as diferenças teológicas existem, de fato, lá. E é basicamente isso, lá. Tô vendo que tem um tempo ainda para ocorrer ali. Quase metade. Vamos lá. O que acontece? Essa discussão, eu sei que talvez vai entrar aqui o termo seita, né, ou talvez ele seja usado aqui de alguma forma. Ela remete numa questão que ela é muito perigosa, no seguinte sentido. Tem missionário na rua que apanha por conta desse rótulo. E é uma coisa que eu queria falar sobre isso aqui, porque tem a ver também com a questão teológica. Tem missionário que leva... Missionário é jovem de 19, 20 anos até 25. Homem e mulher também, moça e rapaz. E aí o que acontece? Uma vez, pra vocês terem uma ideia do que ocorre, uma mulher espalhou no interior do POI que missionários raptam crianças. Por conta dessa discussão. É seita, não é? E assim, o termo, ele tá defasado do significado que ele deveria ter. Porque quando a gente vê em Atos 24:5, os cristãos, eles são chamados de fazer parte de uma seita também, tá? A seita dos nazarenos. A gente vê lá que Paulo, ele é acusado de causar sedição e fazer parte dessa seita, curiosamente, tá? E além disso, o termo seita, ele vai ganhando uma perspectiva nova. Por exemplo, quando a gente vê a história dos Estados Unidos, com aqueles caras lá, o Charles Manson, causando aquelas atrocidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse termo. Ele não pode imputar esse tipo de crença nas pessoas, tá? Então, eu vejo que como líderes religiosos, a gente tem essa responsabilidade de explicar para o público. Olha, seita é algo que eu posso considerar como heresia, que eu posso considerar como divergência, mas tem que ficar no campo teológico. Quando passa disso, é um problema muito grave. O que é uma seita? Uma seita, quando a gente vê na interpretação clássica, acho que o meu tempo vai acabar ali, mas vou terminar aqui. Ela é uma facção daquele grupo maior, né? Okay. Então, o judaísmo considerava que o cristianismo é uma seita por conta dessa questão. Vamos lá. Isso. Pastor Paulo Romero, o senhor tem 4 minutos na sua consideração inicial. Antes, porém, tá rolando uma enquete lá no @FM Rádio Musical, exatamente com essa pergunta, né? Se os Mormons são considerados seita ou não. Nesse momento, 15% está dizendo que sim, são, e 85% está dizendo que não. Então, você pode passar por lá e esse número pode alterar à medida que você passe lá e deixe o seu voto. Então, 4 minutos a partir de agora. Pastor Paulo Romero, o senhor entende e vai defender que o mormonismo é uma seita ou não? É uma parte do cristianismo autêntico? Vamos lá.
4 minutos. Pelas palavras do Vitor e pelas declarações mormons, né? Literaturas, publicações. Aliás, eu queria deixar bem claro aqui que os verdadeiros inimigos do mormonismo são as declarações dos seus profetas, das autoridades gerais e das suas publicações. Esses são os verdadeiros inimigos do mormonismo, né? E quando você fala, e quando outros falam pelo mormonismo, eu acho que é um caso de esquizofrenia teológica, um caso de esquizofrenia doutrinária. Como é que vocês querem se passar por cristãos quando vocês atacam os cristãos? Isso aconteceu lá no início do mormonismo, né? Quem foi que deu o primeiro tiro, né? O teu profeta foi orar lá no bosque e ele perguntou para Deus a qual das religiões, seitas se unir, e a resposta foi: não te unas a nenhuma delas, porque elas são uma abominação diante de mim, né? E tem outro, por exemplo, no livro de 1 Nefe, você vai encontrar também, né? Que a igreja, o fundador dela é o diabo, que ela é uma abominação, é a meretriz. Então, o mormonismo sempre atacou o cristianismo, tá? E ainda que vocês venham hoje com um discurso proselitista, porque é proselitismo, no afã de ganhar adeptos, então vocês chegam com um discurso muito bonito de convivência, de cooperação. Mas nós estamos falando aqui de coisas mais sérias, né? Muito mais do que se unir em política ou então em obras sociais. Aqui nós estamos falando de valores eternos. Estamos falando de implicações da salvação da alma, de implicações eternas. Então, é muito ruim quando a gente ouve isso, mas o ataque sempre foi presente. Por exemplo, a doutrina da apostasia geral. Essa é uma doutrina que atinge, que ataca frontalmente, abertamente o cristianismo, né? De que a igreja, ela falhou na sua missão. A igreja de Jesus Cristo, ela deixou de existir, ela apostatou totalmente. Então a igreja só vai, né? Ela foi bem até com os apóstolos, talvez ali os seus discípulos, mas depois ela se perdeu. Então até 1830 não havia cristianismo na face da terra. O que havia era uma igreja do diabo, uma meretriz, né? Uma falsidade. Aí em 1830 a igreja é restaurada. Eu não creio que o mormonismo prega um evangelho restaurado. As evidências mostram, as provas mostram que o mormonismo prega um evangelho deturpado. É muita deturpação. Agora, quando você diz que a igreja fracassou na terra, vocês estão chamando Jesus de mentiroso. Porque ele falou em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pega, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Ele recebeu um reino que não pode ser abalado. Então, entre a Bíblia e José Smith, eu recorro a Paulo em Romanos capítulo 3, se não me engano. Seja Deus verdadeiro e José Smith mentiroso. Seja Deus verdadeiro e o mormonismo mentiroso. Não tem outra forma da gente colocar isso, se nós formos apelar para a verdade, se quisermos estar fundamentados na verdade. Então eu vejo isso. E tem outros textos que eu poderia citar para você, Efésios 3, 21. A ele glória na igreja, né, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Nunca houve uma descontinuidade. A Bíblia fala de fato em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que ali, nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz que apostatarão alguns, não diz todos. A igreja mormon vem e contraria a Bíblia. Okay. Aliás, o mormonismo é um grupo de contradições. Depois eu continuo. Ok. Bom, aí o pastor Paulo trouxe o início, né, da igreja mormon, que é 1830, o jovem, adolescente praticamente, orando na floresta e tal. E tem é o que diz o primeiro capítulo do testemunho, né, do Joseph Smith. Com base nisso, você continua então defendendo essa questão? Ou você entende que o Joseph Smith diz está certo, então todas as igrejas se perderam mesmo e o mormonismo é que é a única, né? Então você tem agora 3 minutos a partir daí. Tá com você, Vitor. Perfeito. Eu vou responder a sua pergunta junto com a do pastor. Vê só, os ateus, eles têm a argumentação muito semelhante a essa que foi usada pelo pastor Paulo Romero, no seguinte sentido. Quando eles olham para o Novo Testamento e olham para Moisés, por exemplo, alguns ateus eu já vi na própria internet chamando Moisés de um terrorista.
Por quê? Quando você vê não só Moisés, mas tudo que acontece em Levíticos, todas as guerras, aquilo ali pro ateu, e quando ele compara com o amor de Jesus Cristo, ele acha que é algo terrível, né? Saque, você tem no Velho Testamento se encontra destruição de povos, um povo se sobrepondo ao outro, né? Então, pro ateu existe essa discrepância também, essa diferença de um tempo da história pro outro. Agora, vê só. Joseph Smith, ele viveu numa época absolutamente diferente dessa, onde você não tinha segurança jurídica para você poder manter a igreja, né? Então, a todo momento você encontra inúmeros relatos de saque de propriedade, de destruição, estupro, certo? Violência sexual de mulheres. Você tem uma série de relatos disso do período da restauração, onde os santos dos últimos dias eram perseguidos, tomar a propriedade, violência de todo tipo, apanhando, sofrendo dos mais variados mazelas. E é o seguinte, naquela época, de fato, você tem em alguns momentos uma postura mais ríspida. Então, se a gente fosse fazer, não um meia-culpa, mas usando um termo que se chama anacronismo, quando a gente estuda história, que é você ter as bases daquele tempo e a lupa certa para enxergar as coisas que aconteceram naquele tempo, é diferente de hoje, que você tem uma segurança jurídica. Hoje, o missionário apanha muito menos do que Joseph Smith apanhava, do que Brigham Young apanhava, do que todos os outros apanhavam, né? No caso de Joseph Smith, foi até morto, tá? Como você muito bem falou uma vez no vídeo. Agora, a Bíblia, ela prediz uma apostasia generalizada, né? Se você pega o livro de Amós 8, você vê lá falando sobre essa apostasia geral. Que muitas pessoas... Mas ali é sobre Israel. Só o tempo. Isso, só um momentinho. Então, ela fala sobre essa apostasia generalizada que nós cremos que prediz o que está dizendo o nosso tempo, e o pastor tem todo o direito de crer que se referia a Israel especificamente. Eu vejo o seguinte, se a gente for discutir questão teológica, eu sempre vou ter uma resposta, pode ter certeza disso. Só que isso não vai se resolver. O que a gente pode fazer de bom? O que você, que é o evangélico, pode fazer de bom com os santos dos últimos dias? É isso daqui que eu quero hoje. Eu quero a paz, porque Cristo é paz. Eu não quero ver mais missionário sendo cuspido na rua. E nós, como líderes religiosos, temos essa responsabilidade de não deixar isso acontecer. Pastor Paulo Romero, você concorda que missionário apanhe na rua e seja cuspido? Não, eu nunca vi, mas não concordo. Nenhum cristão pode fazer isso. Não pode? Não, porque a Bíblia manda amar. E Jesus disse para amar até os inimigos. Exato. Eu não considero os mormons meus inimigos. Eu também não considero os evangélicos inimigos. Não considero. Tenha certeza disso. Agora, vamos lá. Vamos aqui passar para o pastor Paulo, porque o Vitor está dando um tom mais de questão da intolerância religiosa e tal. Mas a questão aqui seria mais teológica, né? Bíblica. Mas vamos lá. Pastor Paulo está contigo. Bem, eu vim aqui, Victor, para defender a verdade, para alertar muitas pessoas que estão assistindo este debate de que heresias levam à perdição eterna. A prova disso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim como houve no meio do povo antigamente falsos profetas, também haverá no meio de vocês falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão heresias de perdição. Então não é só adultério que leva para o inferno. A heresia também leva para o inferno. E me preocupo muito com isso. Eu vi, Victor, o seu vídeo anunciando a sua participação aqui na Musical. Teve uma coisa no vídeo que me incomodou muito, né? Não sei se você está me ouvindo, mas ele me incomodou muito, né? Eu quero ir lá na Musical. Eu estou muito animado para esse debate, porque eu quero falar muito da igreja, eu quero falar dos missionários. Aí eu fiquei triste com essa sua declaração. Porque eu queria falar dos missionários? Não, da igreja, dos missionários. Aí eu percebi que não apenas você, Victor, mas os mormons, eles não têm, o relacionamento não é com o Senhor, com a pessoa de Cristo. O relacionamento é com uma instituição. A lealdade não é a Cristo, a lealdade é a uma instituição. Eu não vim aqui para falar da minha igreja. Eu me converti na Assembleia de Deus. Eu nunca preguei a Assembleia de Deus em lugar nenhum na minha vida. Você não vai encontrar. Porque a Assembleia de Deus é a igreja verdadeira. Porque agora a igreja cristã da Trindade é a igreja verdadeira. Não, a gente não faz isso. Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2, eu nada propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Né? Você pega, por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 5, Filipe vai a Samaria e lhes pregava Cristo. Né?
Então, Cristo é o tema da nossa pregação, ele é central. E vamos encontrar ainda em Atos 10, versículo 43, né? Pedro dizendo, dele os profetas falaram. Os profetas falaram dele. Os mormons querem falar de José Smith. Sim, negativo. Como não? Eu vejo isso constantemente. Eu vejo isso constantemente. Eu vejo isso. Quase um minuto. Eu vejo isso o tempo todo. Eu assisto seus vídeos, não só os seus, mas de outros mormons, né? Então tem que defender um profeta indefensável. Você falou da morte dele aí, né? E os mormons defendem com unhas e dentes de que José Smith é um mártir. Tem até um hino no seu hinário, nem lá, o hino 14, louvemos, hoje ao profeta louvemos. Isso é uma blasfêmia, isso é totalmente antibíblico. Quando é que nós nos reunimos para louvar Isaías? Hoje nós vamos louvar o profeta Isaías. Hoje vamos louvar o profeta Jeremias. Isso está errado, né? Está errado. Agora, José Smith, ele não morreu como mártir, ele morreu num tiroteio. Você sabe disso, né? Que ele matou 2 pessoas, né? Lá na prisão em Cartago, ele disparou o seu revólver, tinha 6 balas, 6 cartuchos, 6 balas, 3 ele conseguiu, ele feriu uma e matou outras 2 pessoas. Quem conta isso? John Taylor, terceiro profeta e presidente da igreja. Terminou o tempo. Volta aqui com o Vitor. Tá com você, Vitor. Bacana. Quando as escrituras elas falam sobre Abraão e de que os santos eles estariam no seio de Abraão, eu não entendo isso como louvar um profeta. As escrituras elas estão ressaltando um feito do profeta, que ele é um homem de Deus, certo? Então, louvar não significa colocar acima das coisas que são mais importantes para nós. Cristo é o centro. Cristo está no nome da igreja, está na capa do livro de Mormon, está no início, está nas nossas pregações. O que acontece é um efeito rebote. Se a gente fala muito de Joseph Smith é porque a gente recebe muita crítica de Joseph Smith. Se não fosse falado, a gente nem comentava mais. Se assiste uma reunião sacramental, não é o nome de Joseph Smith que é reverenciado. No sacramento é o nome de Jesus Cristo que é lembrado. Qualquer pessoa, eu faço um desafio. Vá numa reunião sacramental de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Normalmente é às 10h30 da manhã, aos domingos, ou vai às 9h. Você vai ver lá se é o que é falado. É mais de Joseph Smith ou é mais de Jesus Cristo? Anote. Faça esse desafio para você. Tenho certeza que você vai encontrar a resposta certa. Tudo a gente termina em nome de Jesus Cristo. Nossas orações terminam em nome de Jesus Cristo. O nosso testemunho é sobre Jesus Cristo, tem que terminar em nome de Jesus Cristo. Todo elder ou sister que ensina uma palestra missionária, uma lição, ele termina em nome de Jesus Cristo. Então, não existe esse tipo de afirmação. Agora, quando eu falo sobre a questão da intolerância religiosa, não é que eu estou querendo puxar só para esse campo, é porque reverbera nesse sentido. E o termo seita, ele não só faz mal para os santos dos últimos dias. Sabe para quem que ele está fazendo mal também? Para adventista, para testemunha de Jeová, para a briga de calvinista com arminiano. A gente precisa parar com esse negócio. A gente não pode ficar nessa briga que não leva a nada. Isso não converte as pessoas. O que converte é falar de Cristo. Eu entendo que existe a necessidade de fazer uma separação teológica, entendo a necessidade do evangélico, o assembleano quer se definir ali como arminiano, o batista vai ter o arminiano e o calvinista. Isso não tem problema, isso é maravilhoso. Eu gosto bastante de discutir essas coisas, né? Mas eu vejo o seguinte, pastor, já que eu tenho o tempo um pouquinho mais livre aqui, eu sei que vai acabar ali. O senhor acredita em todas as obras de Jesus Cristo? Pode responder, não tem problema no meu tempo. O senhor acredita que tudo que Jesus Cristo fez está correto? Claro, ele é perfeito. Perfeito. O senhor acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Então olha só que interessante. Na Bíblia tem uma escritura, não sei se eu vou conseguir completar aqui, acho que eu vou completar, tá? Tem muita referência que eu separei aqui, mas a Bíblia vai dizer o seguinte. João 21, 24 e 25. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e estas coisas escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Olha só o que o 25 vai dizer. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se cada uma das quais fosse escrita, suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ou seja, o que essa escritura quer dizer? Que além das obras que estão registradas na Bíblia, existem outras obras que Jesus Cristo fez, e a Bíblia menciona diversos livros que não estão no cânon bíblico, e é uma fé legítima ser membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora, deixa só, como o pastor passou um pouquinho, eu vou só concluir a resposta. Eu entendo que é uma fé muito diferente do que se está acostumado aqui no Brasil, e não tem problema, certo?
A gente pode conhecer as fés, conhece a fé ortodoxa, conhece outras doutrinas que elas falam, porque conhecimento é bom, é bem, se a Bíblia fala pra gente conhecer as coisas. Eu vou passar pro pastor Paulo Romero, só uma para não ficar no ar. Você então concorda que adventista, testemunho de Jeová são irmãos em Cristo? Quando um mormon, quando um TJ, um adventista se torna mormon, ele nem precisa se batizar? Não, a tua pergunta, ela tem uma implicação, certo? Eu entendo que são cristãos. Então quem deles se torna mormon é irmão, já não precisa se batizar? Não no sentido que você está querendo colocar, porque eu entendo que existe o convênio que você faz do batismo, certo? Mas no sentido amplo da palavra... Se você tem que batizar, então você não reconhece eles como irmãos. Não, como cristãos, como irmãos no sentido amplo. Por exemplo, eu vou só... É que eu não estou no debate, só para o pessoal entender, tá bom. Porque você coloca como se você aceita, mas na vida real lá não como aceita, irmãos, né? Não é isso. É porque você está partindo do ponto de vista da teologia protestante. Na nossa teologia, por exemplo, eu acredito que você é um filho de Deus. Tá bom. Assim como eu sou, assim como o pastor é. Tá certo. Só que na sua, eu sei que outras pessoas podem não ser. Tá certo. Pastor Paulo. Como é que é o testemunho mormon numa reunião mormon, no culto mormon, num domingo de manhã? As pessoas sobem lá no púlpito e elas têm um testemunho. Geralmente são 3 coisas. Você poderia dizer para nós qual é? Tá no seu tempo, tá, pastor? Tá no seu tempo. Tá no meu tempo. Você pode dizer como é que é? Posso, claro. Normalmente você presta um testemunho de alguma doutrina do evangelho, de alguma experiência que você teve e termina em nome de Jesus Cristo. Não é só isso. Eu já frequentei a igreja mormon e sei que é diferente. Como é que é? Eu creio que o livro de Mormon é a palavra de Deus, eu creio que José Smith é um profeta verdadeiro, eu creio que a igreja mormon é a verdade. Pode conter isso, mas não necessariamente é isso. Você pode prestar testemunho do Espírito Santo, de alguma coisa que acontece, mas você vai prestar normalmente testemunho de pontos da doutrina. A questão do... os livros não caberiam no mundo todo. Ali, João não está falando de doutrina, ele está falando de milagres. Não está falando de doutrinas. Não é o que o texto diz. Não, é o que o texto diz. O texto literal não diz Muitas outras coisas fez Jesus. Ali no sentido... Sim, está falando de obras. Exatamente. Exato. Das obras de Cristo e não de mais livros. Mas agora, você aonde disse... estão essas obras? Aonde que estão essas não obras? Foram escritas. Então, mas elas existiram na realidade, em algum lugar. Sim, mas elas não foram documentadas. Então, mas como é que você pode saber? Porque aonde você vai encontrá-las? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Essa é a falácia do silêncio. Não, a Bíblia não fala. Não é a falácia do silêncio. Os cristãos etíopes, eles têm o livro de Enoque. Eu não sei averiguar se aquele livro, no nosso cânon, ele não faz parte, certo? E nem na Bíblia. E nem no cânon bíblico protestante. Mas eu não sei dizer se existe alguma experiência ali que foi real, certo? Se aconteceu ou não. Existe essa discussão. Então, fora do cano que foi estabelecido pelos protestantes, aqui eu não tô querendo fazer inimizade, eu tô só compartilhando. Esse é o seu tempo, tá, pastor? Então, como ele compartilhou a pergunta, tá bom. Existem... Porque assim, a realidade não é só o que está escrito, é o que acontece de fato. Isso é a realidade. Então, aconteceu e a Bíblia diz que aconteceu. Então deixa eu usar o meu tempo. Vamos lá. Vai lá. José Smith fez uma versão inspirada da Bíblia. Tá? Por que ele não incluiu esses livros que vocês acham que tinha que ter incluído? Porque o mormonismo diz que livros foram extraídos, não foram colocados, né? Se perderam. Agora, quando José Smith fez a versão inspirada da Bíblia, ele não acrescentou. Pelo contrário, ele deixou de fora a Cantares de Salomão. Então, isso aconteceu também. Bom, o senhor já tem 30 segundos. Tá bom. Outra coisa que eu quero falar aqui sobre o testemunho mormon, eu já falei. E geralmente, como é que o mormon sabe que o livro de Mormon é a verdade? Por uma experiência de arder no peito. Você ora, pergunta para Deus se aquele livro é a verdade, se o seu peito aquecer, aquilo é a verdade. Nós não fazemos isso com a Bíblia e com ninguém. Isso é uma experiência subjetiva, é enganosa, é uma armadilha e a pessoa começa a acreditar numa mentira. É simplesmente assim. Então, na verdade, o pastor deu uma resposta incompleta. Eu não sei se eu posso continuar já. Então vamos lá, peraí. Solta os 3 minutos do Vitor, mas aí eu vou pedir para um não chamar o outro dentro do seu tempo, porque, por exemplo, nos 3 minutos dele, vocês falaram igual. Então, cada um no seu tempo fica melhor. Você não empanando aqui. E uma pergunta, tem um tempo que a gente pode interagir depois? Acho que não vai ter, né? Podemos no próximo bloco. Tá, perfeito. Que eu acho legal e você pode usar meu tempo também para ficar justo, tá bom? Muito bem. A sua pergunta tinha aceito a respeito da resposta do Espírito Santo. A Gálatas 5:22 vai falar a respeito dos frutos do Espírito. Amor, bondade. Então a gente acredita que o Espírito Santo ele opera dessas maneiras. E
o arder no peito, ela é uma das características que podem acontecer, mas não é o completo, certo? Tanto que se a gente lê em Alma 32 a 34, vai falar sobre o seguinte: quando você sente o Espírito, significa a compreensão de uma verdade. Então a sua mente vai dilatar, ele até vai descrever dessa forma o livro. Tá? Então você vê que o próprio livro de Mormon, e aqui, para o protestante que está acompanhando, eu não estou falando de algo relacionado à sua fé, estou falando de algo que está documentado e como se apresenta a fé que eu estou compartilhando aqui contigo, entendeu? Então, o documento diz isso, que está ali, o registro da escritura. A Alma 34 vai dizer que um testemunho ele pode vir também pela compreensão de algo. Então, se eu entendo que algo é verdade, aquilo está certo. Por exemplo, tem um microfone aqui na minha frente. Isso daqui é uma compreensão de uma verdade simples da realidade, mas eu acredito que o Espírito Santo ele opera em toda a verdade. Tá? Então, ele não é exclusivo do arder no peito. É verdade que, por muito tempo, isso ficou muito evidente na nossa fé. Talvez por isso o pastor fale bem disso aí. Mas não é só isso, entende? Então, isso pode ter sido interpretado de alguma maneira errada por alguns membros da nossa fé. Faço essa meia-culpa aqui, de fato, tá? Mas, se você estudar a doutrina, que sempre esteve presente desde o início da restauração, a gente tem isso daí muito bem estabelecido, tá? Então, não sei se o pastor quer falar, pra gente ser um pouquinho justo, que eu sei que eu tá falei. Bom. Pode falar, posso se falar? Quiser. Pode falar. Então, a verdade de Deus, ela nunca vem através de uma experiência subjetiva, né? A verdade de Deus é revelada. E para o cristianismo, a verdade de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o que nós vamos encontrar? Né? Por isso, voltando ao tema do debate, não considero os mormons como cristãos, porque o mormonismo, ele é contradição. Por exemplo, os mormons gostam muito de uma expressão, revelação contínua, né? Os apóstolos... Eu escutei o seu termo que você usou. Então, no vídeo, eu lembro. Agora, para os que estão nos ouvindo, você já conhece, revelação contínua e contradição contínua não é a mesma coisa. Então você encontra profeta Mormon se contradizendo, você encontra livro de Mormon contradizendo a Bíblia, livro de Mormon contradizendo doutrina e convênios e outras obras do mormonismo. O profeta vivo hoje, ele contradiz um profeta anterior. Deixa eu fazer uma pergunta junto com isso. Não, só terminar. Você poder... Só terminar. O profeta vivo hoje, ele pode desfazer algo que foi considerado verdade por outro profeta lá fora. Isso significa, lá atrás. Isso significa o quê, Vitor? Quando a Bíblia manda saquear, quando ela manda saquear, ela tá deixa eu terminar, os 10 mandamentos? Quando um profeta vivo hoje, então o profeta vivo hoje, a palavra dele não vai ter valor, porque lá na frente vai vir um outro que vai desfazer tudo. Então, você não tem parâmetro. Agora, para o cristão, tá bom, a Bíblia... Você encontra esse mesmo dilema na Bíblia, pastor? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso demonstrar aqui. Não tem jeito. Mas pode. Aí você, como é que você ataca a Bíblia? É que assim, a gente vai parar com os tempos de